Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha por este canal de evangelização diaconal. Sou o diácono Weiner, da Arquidiocese de São Paulo, região episcopal Belém. Hoje celebramos o terceiro domingo do tempo comum, domingo também dedicado à Palavra de Deus. O evangelho de hoje será Mateus capítulo 4, do 12 ao 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, conforme vamos celebrando este terceiro domingo, do tempo comum, nós estamos observando hoje, concretamente, o início da missão de Jesus nas terras da Galiléia. O objeto central que Jesus nos dá a conhecer é justamente o anúncio do reino de Deus e tudo aquilo que implica as suas novidades, estão aí no centro da missão de nosso Senhor. Cristo, então, inicia a sua missão pela Galiléia, e essa missão começa com um significado muito grande, o chamado que faz aos primeiros 4 discípulos, que mais tarde se transformam ali em apóstolos, seguidores. Hoje o Evangelho fala também que esta missão, ela é uma missão que vai iluminar a todos que jazem na treva. Cristo se faz luz para que todos os povos, a partir de Israel, e hoje precisamente na região da Galiléia, ali possam desfrutar da sua luz, esta luz que guiará todos os destinos dos homens, que se deixam conduzir por Ele, que estão atentos ao chamado que Ele veio ali oferecer. Este chamado é marcado também por um segmento, uma disponibilidade das pessoas. Nós podemos observar que os 4 primeiros discípulos imediatamente largam suas redes, seus afazeres, largam também seus pais, a sua vida cotidiana e fazem essa experiência com o Filho de Deus, seguindo, aprendendo dele, se deixando iluminar por esta luz. Por esse exemplo desses 4 homens e futuramente todos os outros que seguiram Jesus, sejam os discípulos e todos nós que até os dias de hoje seguem, somos convidados a nos deixar guiar, a nos deixar ali fazer com que o Cristo seja o pedagogo da nossa vida, nos mostrando os caminhos que levam a Deus. E esses caminhos são caminhos de luz. Nós podemos nos perguntar, ora, nós fazemos parte desse povo
que estava caminhando nas trevas? Sim, podemos ainda estar fazendo parte a partir do momento em que ainda não aceitamos e não escutamos o convite, o chamado do Filho de Deus para o seguir, né? Muitas pessoas, muitos povos ainda vivem nessas trevas porque não aceitam imediatamente se deixar conduzir pelos filhos de Deus. Nos coloquemos na experiência de Pedro também, dos dois primeiros discípulos, né, da qual Jesus chama Pedro, André. Pedro, mais tarde, experimenta esta sensação, né, de largar as redes no início, mas mais tarde Pedro também negará a Jesus, deixando que a sua humanidade antiga, nas trevas, o medo, né, daquilo que Jesus fez, a sua entrega por todos nós, no momento da cruz, Pedro larga e nega o Mestre. Tiago e João também vamos nos lembrar que fazem aquela disputa de saber, os filhos, né, de Zebedeu, fazem aquelas disputas do pedido da sua própria mãe, né, do seu filho se sentar um à direita e outro à esquerda no reino que Jesus veio oferecer. Estava claro que Jesus ofereceu o reino e eles escutaram isso, mas o próprio Cristo oferece um reino que não é deste mundo, pois este mundo não tem ali a capacidade de dar eternamente as glórias que eles desejavam. Por isso, foi necessário Cristo lapidar, iluminar. Ele, que era a luz, iluminou a vida desses homens para entender qual reino que ele estava oferecendo. Então, neste terceiro domingo do tempo comum, fica o convite para cada um de nós também nos deixarmos guiar, nos deixarmos encher do conhecimento e da presença de Cristo, a busca de Cristo, andar com Cristo, ir atrás de Cristo, para que nós possamos também, no meio das nossas fraquezas, das nossas trevas que rondam os nossos mundos, né, pessoais e também os nossos povos que ainda não viram o Cristo como luz, se deixar guiar. E aqui se faz presente aquela ideia, né, da estrela que guiou, a luz que guiou exatamente os magos ao encontro com Cristo. Pois é, os magos encontraram a luz, como os primeiros 4 discípulos também encontraram. Todos nós já encontramos. Basta agora nos deixarmos guiar concretamente, dentro das nossas fraquezas, sim, para que o Cristo ensine a se tornarem fortalezas e certezas de fé. E assim todos possamos seguir, né, ao Cristo, que é a palavra de Deus que ilumina todo o povo, e todos os homens e mulheres de todos os tempos. E hoje também, de modo especial, celebramos o Domingo da Palavra de Deus, da qual foi instituído pelo Papa Francisco. A palavra de Deus tem um centro fundamental, né? Como Cristo tinha o centro de anunciar o reino de Deus, para conhecer este reino de Deus que ele anunciou, é necessário cada vez mais escutar, conhecer e viver a palavra de Deus nos evangelhos, nas cartas, no Antigo Testamento, enfim. A plenitude da palavra de Deus está nos evangelhos, que é o próprio Cristo, a palavra do Pai, para todos nós. Valorizemos então a palavra de Deus cada vez mais na nossa vida. Pela palavra se chega ali ao sacramento e vive o sacramento, né? Pelas palavras do Evangelho também são perdoados os nossos pecados. A Eucaristia, pela palavra do presbítero e do bispo, se faz presente o corpo e o sangue do Senhor, né? Que são as próprias palavras da memória, da paixão de nosso Senhor, né? Pois bem, vivamos bem a palavra de Deus como centro da nossa vida, para sermos iluminados e chegarmos ao reino de Deus. Um excelente domingo para todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Bento, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Este é a antífona do Salmo 26 de hoje. Amém.